Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa dedicado a médicos que pretendem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, e se tornarem endocrinologistas com competência. Bom, toda semana nós temos conteúdo novo por aqui, abordando o que você precisa saber. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque os conteúdos, os episódios do Descomplicando ficam todos guardados no nosso canal. E aí, se você quiser revisitar e assistir outros episódios anteriores, tá tudo lá disponível para você. Aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Muitas vezes nós utilizamos também casos clínicos, para as nossas discussões, sempre que isso se aplica. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é: isso com certeza vai cair na prova do TIM. Participe com a gente, mande os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões. A sua participação é muito importante para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes para a sua formação, para que você possa se preparar da melhor forma para a prova de título. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Cushing. Isso com certeza vai cair na prova do TIM. Com certeza vai cair. Então, olha só para você entender o que me embasa para fazer essa afirmação de que isso vai cair na prova. Bom, a prova do TIM, a primeira etapa, que tem 100 questões objetivas. Dessas 100 questões, 10 são questões de neuroendocrinologia. E outras 10 são questões de adrenal e hipertensão. Olha, olhando nas provas de 2017, 2018 e 2019, 2 questões daquelas 10 questões de neuroendocrinologia foram sobre Cushing. Nesses 3 últimos anos de prova do TIM. Nesses últimos 3 anos, teve pelo menos 1 ou 2 questões também sobre Cushing, lá naquelas 10 questões de adrenal e hipertensão. Portanto, por baixo, vão ter 3 questões sobre esse assunto na prova da primeira etapa. Isso sem contar que na segunda etapa, que são formada por 10 questões, 10 questões subjetivas, de resposta aberta. Dessas 10 questões, sempre tem uma questão de neuroendocrinologia e existe uma chance de que essa questão também aborde a síndrome de Cushing. Não é comum que a síndrome de Cushing seja abordada na segunda etapa, mas é possível. Então, além de aparecer em 3 questões, pelo menos, da prova objetiva, ainda existe uma chance de aparecer também na prova da segunda etapa. Bom, e aí eu também preciso te dizer, então, eu acho que só aí eu já te apresentei um bom motivo, para você valorizar o estudo da síndrome de Cushing. Mas eu quero dar um passo além. Então, assim, por que a prova do TIM aborda este assunto? Então, o que esse assunto tem de relevância na prática clínica para o endocrinologista, Bom, então vamos lá. A síndrome de Cushing endógena, que seria aquela condição em que o paciente tem excesso de cortisol na circulação, e isso se deve a uma doença, que está fazendo com que esse hormônio seja produzido excessivamente. Isso a gente vai chamar de Cushing endógeno. Essa condição é uma condição rara, bastante rara. Mas a gente tem também a possibilidade de o paciente ter a síndrome de Cushing por conta do uso de glicocorticoides sintéticos.
E essa condição é mais frequente, né, do que o Cushing endógeno. No entanto, embora a maioria dos pacientes que apresentem síndrome de Cushing vão estar, na verdade, usando glicocorticoide exógeno, né, e aí eles vão ter um Cushing iatrogênico, né, induzido pelo uso de medicamentos, sejam esses medicamentos prescritos ou não, né, porque existem muitos pacientes que usam glicocorticoide por conta própria, né, então a gente tem esses dois cenários do uso sob prescrição médica e também do uso por conta própria, mas o fato é que quando a gente tem um paciente com um quadro de síndrome de Cushing, a gente vai precisar distinguir essas duas situações, porque um Cushing iatrogênico, a gente vai procurar ver a possibilidade de suspender, né, de desmamar e suspender aquele glicocorticoide, enquanto que o Cushing endógeno, a gente vai precisar entender qual é a doença que está por trás, né, das manifestações clínicas e para que a gente possa oferecer o melhor tratamento. E a investigação da síndrome de Cushing, então assim, embora seja uma condição rara, é uma condição que tem complicações importantes. Essa é uma doença de alta morbimortalidade e é uma condição de investigação difícil e cheia de armadilhas. Isso faz com que a síndrome de Cushing seja uma doença do domínio do endocrinologista, por conta da complexidade, né, do contexto da doença e também pelas dificuldades na investigação, na abordagem, nas várias etapas. Então, inclusive, o acompanhamento de pacientes com Cushing endógeno é recomendado que seja feito em centros de referência, né, para tratamento dessa doença, em locais que tenham experiência com o tratamento do Cushing endógeno. No entanto, para que o paciente chegue até o centro de referência, ele vai precisar de um endocrinologista que faça a investigação e que o direcione até o centro de referência, porque a suspeita clínica inicial, a primeira investigação e aquela triagem, né, para separar o paciente, por exemplo, do Cushing iatrogênico, né, que esse daí não vai precisar, né, passar pelas demais etapas de investigação. Então, separar o Cushing iatrogênico da suspeita de Cushing endógeno, realizar os primeiros exames de investigação de hipercortisolismo. Vai ser importante que um endocrinologista, mesmo que não seja um endocrinologista experiente, que não seja um endocrinologista que esteja ligado a um centro de referência, né? E sim o endocrinologista que está próximo do paciente, né? Então o endocrinologista vai precisar abordar esse paciente até encaminhá-lo, né, num segundo momento para um centro de referência sempre que possível. Além disso, quando o paciente é tratado em um centro de referência, o que acontece? Ele é tratado e ele volta, né? Ele retorna. Então, se o paciente mora em uma cidade menor e ele foi encaminhado para um centro de referência que fica numa localidade maior, ou mesmo dentro da cidade, se é um grande centro, o paciente ele reside em um bairro e aí ele é encaminhado para o tratamento em um centro de referência, mas depois ele vai retornar para o seu bairro para o atendimento onde ele é visto, né, rotineiramente. Então, o que acontece? Mesmo depois que o paciente recebe um tratamento, ele retorna e aí ele precisa de novo do endocrinologista que está perto dele para manter o segmento e ao longo do tempo, se necessário, reencaminhar para o centro de referência, né? Então, o que acontece? A síndrome de Cushing é uma condição bastante desafiadora desde a sua investigação, passando pelas modalidades de tratamento e também no segmento. É uma das doenças de maior complexidade dentro da endocrinologia. E, embora a sua investigação aprofundada e o seu tratamento
recomenda-se que seja feito em centro de referência, isso absolutamente não dispensa a atuação do endocrinologista que não é experiente ou que não é vinculado a um serviço de referência em neuroendocrinologia. Bom, mas então, aí o que acontece? Então, esses fatores, eles embasam, né, esse aparecimento dessa doença nessa frequência dentro da prova do TIM, né? Porque a prova vai tentar medir os conhecimentos e as habilidades de um médico que quer se tornar endocrinologista, né? E a prova vai querer verificar se ele está apto ou não a atuar como endocrinologista. Então, uma das habilidades que o endocrinologista precisa ter é a habilidade de abordar o paciente com síndrome de Cushing. Ele precisa conhecer, né, essa doença e os caminhos que devem ser seguidos em toda a abordagem, né, do Cushing. Bom, eu falei que essa é uma doença de mortalidade alta, então eu queria também colocar isso em números, né? Então, a taxa de mortalidade no Cushing endógeno é aumentada em 1,7 a 4,8 vezes, ou seja, é realmente uma doença de mortalidade alta, quase que 5 vezes maior a taxa de mortalidade num paciente com Cushing versus um indivíduo da população geral, ou seja, realmente é uma doença de impacto. E as principais causas de mortalidade no Cushing são a doença cardiovascular, trombose venosa e infecções. E eu também já falei que o Cushing é uma doença rara, né? E aí eu queria também colocar isso em números um pouquinho melhor, para que isso fique mais claro e sedimentado na sua cabeça. Então, a incidência, né, de Cushing, ela é estimada em 0,7 a 2,4 casos por milhão de habitantes por ano. E a prevalência é de 75 casos por milhão. Então, assim, realmente é uma doença rara, né, se você olha essa prevalência geral. No entanto, se a gente pegar um indivíduo obeso e com síndrome metabólica, a chance de que ele tenha síndrome de Cushing é de 1 para 500. Então, olha só a diferença de quando a gente estratifica a população, né? Então, indivíduos obesos com síndrome metabólica são uma subpopulação em que a gente vai encontrar uma prevalência importante, significativa de síndrome de Cushing. E aí, se a gente para pensar que o endocrinologista é um médico que atende obesos com síndrome metabólica o tempo todo, então a gente já encontra que nessa subpopulação, ou seja, na realidade do endocrinologista, essa doença tem grande chance de aparecer, né, ao longo da vida profissional de qualquer endocrinologista, né? E como é que se chega nesse número, né, nessa chance de 1 para 500? Isso aqui é o seguinte, é um cálculo bem interessante, né, que foi feito, que está publicado em um artigo que foi publicado na New England, um artigo de revisão sobre investigação diagnóstica da síndrome de Cushing. E aí, os autores fazem o seguinte cálculo. Se a população americana ela é de 360 milhões de habitantes, um pouco mais já, né? Porque na época da publicação do artigo era 360 milhões. E aí, 1/3 da população americana é obesa. Então, 1/3
da população, isso a gente teria 120 milhões de pessoas obesas lá nos Estados Unidos. Então, 120 milhões, 10% das pessoas obesas, elas têm síndrome metabólica. Isso é tudo dado estatístico, né? Então, se 10% tem síndrome metabólica, isso vai dar 1.200.000 pessoas nos Estados Unidos com síndrome metabólica. E se a gente pega a prevalência de Cushing, que é de 75 casos por milhão de habitantes, então se você tem 360 milhões de habitantes, então vai dar 24 mil, né, pacientes com síndrome de Cushing. Se você tem 1.200.000 indivíduos com síndrome metabólica e 24 mil indivíduos com síndrome de Cushing, que seria a prevalência geral, né? Se a gente dividir 1.200.000 por 24 mil, essa divisão vai dar 500. Ou seja, a gente, nesse caso, dentro da população com síndrome metabólica, para cada 500 indivíduos, a gente teria um com síndrome de Cushing. E se a gente dividir 1 por 500, isso vai dar 0,002, que é igual a 0,2% de prevalência de Cushing na população, na subpopulação de indivíduos que têm síndrome metabólica, né? 1 para 500 ou 0,2%, né? Então, 0,2% de prevalência de uma doença é algo considerável, né? Então, assim, a gente vai chamar a síndrome de Cushing de uma doença rara, porque quando a gente olha para incidência e prevalência na população geral, não há dúvida de que é uma doença rara. Mas quando a gente estratifica, né, em subpopulações, e aí no nosso caso a população de indivíduos com síndrome metabólica, a gente vai encontrar uma prevalência de 0,2%, o que é algo bastante relevante, né? Isso se traduz na prática, no dia a dia, com uma chance real de que os endocrinologistas, ao longo de sua atividade profissional, de sua vida profissional, se deparem com pacientes com síndrome de Cushing. E uma outra informação relevante é que diagnosticar Cushing é muito importante, porque fazer o tratamento tem o potencial de reverter a morbidade e a mortalidade da doença. Então, se não zerar isso, né, empatar com as estimativas da população geral, mas pelo menos reduzir significativamente, né, tanto as taxas de mortalidade quanto a morbidade. Então, a síndrome de Cushing é uma doença que, uma vez tratada, o tratamento traz muito benefício para o paciente. Então, você diagnosticar essa doença faz toda a diferença para o paciente, né? Então, todos esses são aspectos importantes e relevantes que fazem com que a gente precise, né, conhecer a síndrome de Cushing. E em relação às dificuldades, né, eu falei, bom, a primeira coisa que eu falei foi a respeito de prevalência e incidência, e falei algumas nuances, e aí eu também falei sobre dificuldades. Então a gente tem muita dificuldade no diagnóstico, né, é uma doença difícil de ser diagnosticada, e existem várias razões para isso. Existe o chamado pseudo-Cushing, que é uma situação na qual o paciente tem uma condição, por exemplo, alcoolismo, depressão, a própria obesidade. São situações que podem fazer com que os níveis de cortisol produzidos e circulantes estejam acima do normal. Então, um indivíduo com depressão, por exemplo,
ele pode ter o seu cortisol acima do normal, uma produção além do fisiológico de cortisol. E nesse contexto, o hipercortisolismo, ele não é causa, ele é consequência. Ele acontece em consequência desse distúrbio que está por base, né? Por exemplo, o alcoolismo, a depressão, enfim. E aí o que acontece? Nesses casos, se a gente for fazer testes bioquímicos, a gente vai encontrar resultados idênticos aos de um paciente com síndrome de Cushing, que é aquele que tem uma produção excessiva de cortisol, que acontece por conta de uma doença, né, endógena, e isso traz outras consequências, certo? Então a gente pode ter muita dificuldade em fazer o diagnóstico por conta da possibilidade desse chamado pseudo-Cushing. Outra razão para a gente ter muita dificuldade é que os testes diagnósticos, eles são pouco acurados. Então a gente tem muito falso positivo, a gente tem muito falso negativo. Então a gente tem dificuldade em se guiar pelo resultado de teste laboratorial, porque muitas vezes a gente pode cair em armadilha, né? O que parece ser não é, o que não parece na verdade é. Então existe uma grande dificuldade. Além disso, tem uma outra questão que é o fato de a doença poder estar oculta, não aparecendo nos exames de imagem. Então, em várias situações, né, de Cushing endógeno, a gente pode ter um diagnóstico bioquímico bem estabelecido, elaborado, mas a gente, quando faz o exame de imagem para identificar, né, o foco de produção excessiva hormonal, seja de ACTH ou de cortisol, mas especialmente de ACTH, a gente pode ter muita dificuldade, né, porque as lesões podem ser pequenas e estarem ocultas. Então, todas essas dificuldades, e isso eu estou falando só de diagnóstico, sem falar das questões de dificuldades relacionadas ao tratamento e depois no segmento também, né? Em algumas situações a doença pode recidivar, né? Então, assim, é uma condição que mesmo tratada e considerada curada, pode recidivar futuramente. Então, as dificuldades estão em todas as etapas, né? E aí, então, por tudo isso, a gente precisa sim conhecer um pouco dessa doença. E aí, para a gente tentar driblar essas dificuldades, né, para a gente tentar driblar as armadilhas e procurar seguir um caminho que seja mais efetivo no diagnóstico da doença, a gente tem que procurar fazer as coisas da melhor forma possível desde o começo. Então, olha, só de saída, logo de cara, primeiro, em quem que você deve pesquisar a síndrome de Cushing? Olha, síndrome de Cushing não é uma doença para ser rastreada de forma universal. Tipo assim, todo paciente obeso, ou todo paciente com síndrome metabólica, ou todo paciente que eu atender, ou todo paciente acima de sei lá quantos anos. Não tem isso. A gente não deve fazer rastreamento universal para a síndrome de Cushing. Por quê? Justamente porque os nossos testes diagnósticos são pouco acurados. Então, se a gente sair rastreando todo mundo, a gente vai encontrar um monte de resultado positivo, que na verdade é falso positivo, mas até a gente conseguir esclarecer que aquilo é um falso positivo, nós vamos precisar de dar vários outros passos adiante. Então, por essa razão, não é interessante fazer rastreamento universal para a síndrome de Cushing. Então, a gente vai pesquisar essa doença quando a gente tiver uma razão para isso. A razão mais direta ou mais óbvia, né, que a gente deve lembrar é quando a gente tem suspeita clínica. E o que é suspeita clínica para a síndrome de Cushing? Bom, a suspeita clínica vai ser
quando o paciente apresentar alguns achados, né, assim, ele vai ter um quadro que lembra a síndrome metabólica e tal, mas ele vai ter um algo a mais, né? Ele não vai ser aquele arroz com feijão do paciente com síndrome metabólica, que é aquele paciente que você vê todo dia, que é diabético hipertenso, tem uma obesidade e tal. Então, ele vai precisar, a sua suspeita vai surgir com algo a mais, né? E esse algo a mais pode ser alguns, né, ou um conjunto de manifestações que normalmente passam pelas seguintes: adiposidade localizada, pletora facial, estrias violáceas, equimoses fáceis, né, por uma fragilidade capilar maior, fraqueza da musculatura proximal e osteopenia ou osteoporose. A gente tem uma lista, né, enorme de manifestações clínicas da síndrome de Cushing. Muitas dessas manifestações, elas coincidem com as manifestações da síndrome metabólica, mas essas que eu citei aqui agora, elas estão mais presentes em pacientes com síndrome de Cushing. Então elas trazem um pouco mais de especificidade para a nossa suspeita clínica, né? Então, quando a gente tem algumas dessas manifestações dentro, né, das demais manifestações que são comuns à síndrome metabólica, mas quando tem algumas dessas envolvidas também, aí a gente, o peso para suspeita clínica para a síndrome de Cushing fica maior e aí vai valer a pena investigar. Além disso, né, outras situações também vão merecer investigação, mesmo que o paciente não tenha a suspeita clínica pelo quadro clínico, né, geral, que seria, por exemplo, no incidentaloma adrenal, né, que também é uma indicação clássica para a gente investigar a síndrome de Cushing, e também nos pacientes com osteoporose inexplicada, né, aquele paciente que apresenta osteoporose e você não vê uma causa clara para essa osteoporose. E lembrando que suspeita clínica na criança é muito diferente da suspeita clínica no adulto. A gente acabou de falar, né, da suspeita clínica no adulto, mas na criança a gente vai precisar investigar síndrome de Cushing sempre que uma criança apresentar sobrepeso associado à diminuição da velocidade de crescimento. Então, sobrepeso na criança geralmente pode estar associado à aceleração da velocidade de crescimento. Então, a maioria das crianças com sobrepeso, elas vão ter uma velocidade de crescimento normal ou às vezes até um pouco aumentada por conta da obesidade. Velocidade de crescimento diminuída num contexto de sobrepeso é indicação para se investigar, porque é a suspeita clínica para síndrome de Cushing na infância. Então, a gente vai pesquisar nessas situações, né, nessas circunstâncias. E aí, um outro aspecto muito importante, antes mesmo de se pensar em fazer qualquer teste bioquímico, é descartar o uso exógeno de glicocorticoides. Se a gente comparar um paciente com síndrome de Cushing endógeno com um paciente com síndrome de Cushing iatrogênico, né, pelo uso exógeno de corticoide, olha, a manifestação clínica pode ser absolutamente idêntica em todos os aspectos, em intensidade das manifestações, tipo de manifestações clínicas. Então, assim, a gente não consegue distinguir o Cushing iatrogênico do Cushing endógeno por conta da manifestação clínica. Então, a gente precisa necessariamente descartar essa hipótese como? Perguntando para o paciente se ele está em uso de medicamento. E olha, uma dica importante: não adianta só lá naquela anamnese padrão que você pergunta, você toma algum medicamento? A pessoa fala, não, pronto.
e você já considerar isso como esse ponto como resolvido. Por quê? Porque muitos pacientes que usam formulações de glicocorticoides, eles nem se atentam para o fato de que aquilo é um medicamento. Então, porque às vezes o paciente recebe uma prescrição de um corticoide por conta de uma condição temporária, né, de uma circunstância temporária, por exemplo, uma sinusopatia, alguma coisa assim. E aí o paciente acha tão legal aquele remédio, tipo assim, nossa, mas esse remedinho foi maravilhoso e tal, e ele começa a tomar aquilo de maneira crônica, todo dia ou quase todo dia, e às vezes não é comprimido, também pode ser em outras formulações, né, de uso tópico, por exemplo. E aí ele nem se dá conta de que aquilo ali é remédio, né? Então, às vezes a gente tem que insistir, né, nessa pergunta, mas escuta, mas você não está usando nem nada assim, que não. Você tem que aprofundar nessa pergunta até esgotar a possibilidade do uso exógeno, né? Então, isso é muito importante. E aí, olha só depois disso, só agora é que a gente vai pensar, então, se você tem um paciente que merece ser investigado, né, ou porque ele tem uma suspeita clínica, ou porque ele se inclui em algum daqueles grupos que eu mencionei. Se você já descartou clinicamente, né, pela história clínica, o uso exógeno de glicocorticoides, aí sim você vai pensar em solicitar testes bioquímicos. E aí a gente chama isso de confirmação do hipercortisolismo, né? Então são testes bioquímicos para se confirmar a suspeita de hipercortisolismo. Para isso a gente tem 3 testes possíveis, né? Que são os mais utilizados rotineiramente. A gente tem a possibilidade de fazer o cortisol pós-dexametasona em doses baixas, né? A gente tem o cortisol livre urinário, que vai requerer uma amostra de urina 24 horas. E a gente tem o cortisol ao deitar, que seria ambulatorialmente a gente utiliza o cortisol salivar, né? E aí seria o cortisol salivar da meia-noite ou o cortisol salivar ao deitar. Essas seriam as 3 possibilidades de testes diagnósticos para investigação, para uma confirmação de hipercortisolismo. E aí, para a gente dizer que o paciente realmente tem hipercortisolismo, é interessante que se façam 2 testes. Então, se o paciente fez um primeiro teste que veio um resultado compatível com hipercortisolismo, né, um resultado elevado, acima do normal, a gente vai considerar que esse teste vindo positivo, a gente ainda vai solicitar um segundo teste. O racional disso, a razão da gente ainda precisar de mais um, antes de dizer realmente o meu paciente tem hipercortisolismo, é mais uma vez a questão da acurácia dos nossos testes diagnósticos. Como a acurácia é ruim, existem muitos falsos positivos, né, e falsos negativos também. Mas nesse contexto, o que nos limita são os falsos positivos. Então, por conta dos falsos positivos, é interessante que a gente faça um segundo teste, né? Para aí a gente afirmar, e aí se o paciente tem 2 testes compatíveis, né? Aí a gente vai estar autorizado a passar para a próxima etapa da investigação, que seria a dosagem do ACTH. E aí, só lembrando, eu não falei em ACTH na investigação inicial. Para investigação de hipercortisolismo, então eu suspeito que o meu paciente tem hipercortisolismo e eu quero confirmar que ele realmente tem, eu não faço ACTH. A ACTH não tem utilidade
no momento inicial da investigação. E vai ser útil só lá na frente, depois que eu já confirmei o meu hipercortisolismo. Para confirmar hipercortisolismo, eu tenho cortisol pós-dexa em doses baixas, cortisol livre urinário e cortisol salivar ao deitar, como opções ambulatoriais iniciais para investigação. E aí, então, dito isso, eu espero que você tenha mais elementos, né, de segurança na investigação inicial, de posse, né, dessas informações, para que você possa desempenhar uma investigação adequada quando você estiver se deparar com um paciente nesse contexto, e para que você possa ter um bom desempenho se você for questionado durante a prova, né? A prova de título. Então esse foi o episódio de hoje do Descomplicando a Endócrino. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui. Hoje nós discutimos a síndrome de Cushing. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e toda semana tem um episódio novo do Descomplicando, abordando temas relevantes para o médico que quer se tornar endocrinologista. Então participe, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, e um grande abraço e até a próxima!